Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes, sai agora a pesquisa top, exatamente nesse momento. Aquela pesquisa que você procura para definir definitivamente o parâmetro que deve nortear a campanha eleitoral de 2022. Eu falo do Datafolha. Bom, antes disso, se inscreva no nosso canal. Nós estamos com 595 inscritos. Eu desejo e espero contar com a sua colaboração para chegar aos 600 inscritos hoje, logo depois desse vídeo. Então, vamos ao comentário do dia, ou da tarde, já que eu agora estou lançando 2, 3 vídeos por dia. Todas as pesquisas de opinião apontam mais ou menos a mesma diferença entre os candidatos, você considerando a margem de erro. Pesquisa da CNT Mídia, pesquisa da Quest, pesquisa do IPEC e agora chega então a pesquisa do Datafolha. Antes, eu queria só comentar uma coisa com vocês. Toda vez que você que é meu ouvinte, naturalmente aqui de Vitória da Conquista, que é feita uma pesquisa em Vitória da Conquista, em linhas gerais, com todo respeito, mas sem nenhuma falsa modéstia, o que é que você fala? Pô, não, nós vamos esperar a pesquisa do Indata, não é assim? Ah, não, eu confio na pesquisa do Indata. Eu quero, inclusive, fazer esse agradecimento. E quero aproveitar e contar um fato interessante. Nós fizemos pesquisa para prefeito em Vitória da Conquista, em Brumado, em Livramento, em Carinhanha, em Bicuí, Mirante, Poções, por aí afora, Ubaíra, e no caso específico da cidade de Carinhanha, pesquisa registrada, devidamente registrada e tal, e, enfim, entregamos o resultado ao nosso cliente. E o nosso cliente ficou um pouco chateado, porque ele disse, e foi uma expressão até forte, ele disse assim: você quer dar vitória à Chica do PT? Eu falei, não, eu apenas estou dizendo que como aqui não tem segundo turno, a prefeita da cidade de Carinhanha é Chica do PT, com aproximadamente 37% dos votos, é o que está aqui, eu não tenho outro jeito a dar. O cara ficou chateado, mas bom, pesquisa é sua, você divulga se quiser. Ah, mas o povo sabe que foi feito. Bom, aí é outro problema. Da mesma maneira, nós procedemos nos outros municípios onde nós fizemos e acertamos. Então, nós trabalhamos sempre ouvindo uma quantidade maior, exatamente para diminuir a nossa margem de erro. Mais ou menos como o Datafolha faz. Não, se for falar, não é necessário, principalmente nessas pesquisas intermediárias, mas o bom senso nos auxilia na direção de um pouquinho de excesso, não faz mal a ninguém quando a coisa é pesquisa. Então, nós vamos analisar com você a pesquisa do Datafolha que saiu agora, que aponta os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva com 48 pontos percentuais, Bolsonaro com 22 pontos, Sérgio Moro com 9, Ciro com 7 e Dória com 4 num cenário. No segundo cenário, sem Dória, aparece Lula com 47 pontos percentuais, Bolsonaro com 21, Moro com 7 e Ciro com 7. E aí você tem os que dizem que estão indecisos e nulos e brancos por aí afora. O que é interessante frisar é que não há uma diferença específica entre 21, 22, 23, 18, entendeu? Não há diferença entre 48, 46, 50. A pesquisa não pode colocar o número exato, é um número aproximado, por isso se trabalha uma margem de erro de 2 pontos percentuais, que foi o que o Datafolha preparou. E com 95%
de índice de acerto, ou seja, se você repetir essa pesquisa 95 vezes, ela vai, se você repetir essa pesquisa 100 vezes, ela certamente em 95 vezes ela vai dar o mesmo resultado que está sendo apurado. É por isso que se chama pesquisa científica. Agora, o que é que nós devemos nos acautelar para afirmar a vitória no primeiro turno? Por que que eu não acho que deva se colocar a coisa dessa forma? Por quê? Porque o ideal é que você ultrapasse os 50% do voto cru para poder começar a pensar em vitória no primeiro turno. Eu, por exemplo, sou mais cauteloso, eu sempre quero 56% no voto cru para poder falar em primeiro turno. Por que que eu digo isso? Porque eu já vi em diversas ocasiões alguém ter 56% de voto cru, 55% e perder, como foi o caso do Paulo Souto. Paulo Souto perdeu uma decisão final, na reta final, faltando 3 dias para o pleito. Paulo Souto tinha 48 pontos e Jacques Wagner tinha 31. E Paulo Souto perdeu a eleição no primeiro turno. Por que isso? Porque quando você tem 48 e um tem 31, se você perde 8 pontos, o que acontece? A eleição empatou. Ah, Paulo Nunes, mas perder 8 pontos é absurdo. Não é absurdo, considerando o Brasil. E eu explico para vocês com uma certa tranquilidade. O voto no Brasil é um pouco complicado. Por isso que se fala em lideranças políticas, cabos eleitorais, pessoas que têm uma certa influência sobre o outro. E aí, então, para onde essas pessoas pendem, o voto também pende. Essa é a realidade. Você vê a história de Vitória da Conquista. Existia uma frente pequena de José Raimundo em relação a Erzem. 6 a 9 pontos percentuais. Que não foi possível Erzem tirar no primeiro turno. Acabou perdendo a eleição com 4.000 votos de frente. Mas no segundo turno ele sabia onde estava. E ele partiu o quê? Ele foi cooptar Dinho dos Campinhos, eleito em tese pela oposição, vereador de Romilson, Chico Estrela, vários outros que estavam numa posição contrária nos partidos intermediários. Eu não sei se Chico foi, não estou dizendo que foi não. Mas eu sei que as pessoas que estavam trabalhando para Chico Estrela, todas votaram com Erzem no segundo turno, todas. Não posso afirmar que Chico foi, mas Dinho dos Campinhos eu afirmo. Você tem, por exemplo, redundantemente falando, do vereador Osmário, que no primeiro turno estava com Zé Raimundo, e no segundo turno ele mudou de lado. E influenciou o voto de Veredinha, influenciou o voto de Inhopim, do Batuque, da Dantilândia. Então, Dinho dos Campinhos foi lá e influenciou o voto dos Campinhos e virou a eleição. Então, isso também pode ocorrer no cenário nacional. E como é que isso ocorre? Você trabalhando as bases. Qual o maior problema que tem o presidente Bolsonaro hoje? Convencer o eleitor nordestino de que tudo que ele recebeu nos governos Lula e Dilma era um filme, era um cinema, não era verdade. Ele precisa convencer que as cisternas que foram criadas, o crédito, o Bolsa Família, o empréstimo do Plano Safra, da agricultura familiar, da transposição do Rio São Francisco, que essas coisas não beneficiaram o nordestino. Ele consegue convencer uns, mas a maioria não. E aí, adiante para o restante do Brasil, Bolsonaro precisa convencer que ele não criou os 20 milhões de empregos criados no governo Lula
Porque houve a pandemia. Que a pandemia não permitiu que o Brasil crescesse. E que mesmo ele, que não foi ele, dando o auxílio emergencial, que foi o Congresso que deu, não, isso sim, prestou mais do que o emprego que a pessoa acabou de perder. Precisa explicar e garantir àquele cidadão pobre que colocou o filho na escola e depois acabou vendo o seu filho doutor, que ele não precisa ser doutor. Ele precisa convencer, da mesma forma que o ministro da Educação diz, que a universidade não é para pobre. Portanto, essa história de universidade para todos é filme que passou na sua cabeça. Precisa convencer que o fato do combustível estar hoje a R$ 7,00 praticamente, o valor do litro de gasolina, é culpa do adversário político dele, o PT, que mantinha esse preço a R$ 2,80 e permitia que as pessoas pudessem andar tranquilamente. E que o bujão de gás, que o ministro Paulo Guedes disse que seria R$ 15,00 em 2 anos, está custando 120. Mas que Lula teria feito mágica, Dilma tinha feito mágica para que o bujão de gás fosse 18, 20, 30. Entenderam? E que você pudesse comer o seu churrasco, comer da carne do Brasil e não vendo toneladas e toneladas de carne saírem mundo afora e o brasileiro comendo a carne no cinema, se ele tiver um celular para assistir um filme. Então, são essas dificuldades que Bolsonaro tem. E ele busca melhorar essa situação com o Centrão, aquele mesmo grupo político ao qual ele sempre pertenceu, mas que ele incentivou o general Heleno a dizer que se gritar pega ladrão, não fica um no Centrão, meu irmão. E o seu filho, Flávio Bolsonaro, disse: eu quero olhar para a cara de todo mundo aqui para ver se alguém vai se aliar e vai formar com o Centrão. Daí, por que ele está com o Centrão agora? Porque ele precisa vencer as eleições, por N motivos, e um dos quais é a cadeia da família. São questões muito violentas a se resolver. São criminosos, com sangue nas mãos, inclusive, aliados de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro. E fora do poder, não é possível se aparelhar a polícia, principalmente a Polícia Federal, que, segundo Sérgio Moro, seu concorrente, o presidente quis aparelhar no Rio de Janeiro. Então, considerando tudo isso, o povo que está na ponta da rua, ele quer o quê? Ele quer comida na mesa, escola com merenda para o seu filho, possibilidade do seu filho sonhar aquilo que ele não teve, sendo ele analfabeto ou semi-alfabetizado, ele quer que o seu filho seja doutor, mas que seu filho, se não for doutor, seja técnico, se não for técnico, tenha a compreensão da vida que ele não teve. Todo pai de família, toda mãe de família deseja isso. E é por isso que hoje se retrata em todos os institutos de pesquisa, que alguns tolos insistem em dizer que são pesquisas manipuladas. Afinal de contas, que poder teria essa oposição que foi tão massacrada de manipular absolutamente tudo no Brasil? Todos sabem que o jornal Folha de São Paulo nunca foi e talvez nunca será favorável a uma candidatura de esquerda. Não foi assim com Jango, não foi assim com Jânio Quadros, não foi com Getúlio e não foi com Lula nem com Dilma. A mesma coisa o jornal o Globo e sua Rede Globo. A mesma coisa a TV e Rádio Bandeirantes. A Jovem Pan nem se fala. SBT e Record, os senhores sabem, SBT, Silvio Santos sempre foi um homem bajulador para levar vantagem para si, nunca para os outros. Não há uma ação de Silvio Santos que tenha beneficiado o Brasil, mas tem ações de Silvio Santos beneficiando a sua família. Não estou
criticando não, estou constatando uma realidade. Edir Macedo, Silas Malafaia, eles vão para onde der mais certo, para onde eles possam eleger os seus componentes no Congresso Nacional, já que o objetivo dessa seita é o poder na terra. Poder no céu fica por conta de sua imaginação. Afinal de contas, como é falado nessas igrejas? Olha, se você não alcançou o bem, porque você não teve fé, irmão. Irmão, você dá seu carro para a igreja, mas se você não tiver fé, você não alcança o milagre. É assim que funciona. Bom, então considerando tudo isso, o que eu quero dizer que ao ouvir 3.666 pessoas, essa pesquisa feita em 4 dias, ela ficou um espetáculo. É o retrato hoje, mas isso não quer dizer que a eleição esteja ganha. Eu canso de frisar isso. Por quê? Porque você não pode perder nada. Então, é fundamental que você tenha gordura e que continue ampliando caso queira vencer o presidente Lula. Lula tem que continuar fazendo as alianças e as conversas interessantes que ele tem feito com Minas Gerais e São Paulo. Senão ele não ganha a eleição. Não adianta você saber que a maioria do povo necessitado vota em Lula se o poder do dinheiro está na mão daqueles que não querem Lula de jeito nenhum. Então, para que Lula vença a eleição, ele tem que ter muito voto. Mas mesmo tendo muito voto, ele continua precisando do apoio dessas alianças que ele tenta fazer e que alguns radicais se colocam de forma contrária, mas não devem. Quero dizer e agradecer a todos vocês e dizer que no domingo às 10 horas da manhã, às 11, 10 às 11, estarei participando junto com o grupo do Coeso, com o nosso querido amigo Sonca, nosso querido amigo Joilson Berger, e vamos lá também analisar os aspectos da política do Brasil e, naturalmente, a análise dessas pesquisas. Todas, não existe uma pesquisa destoante. Todas estão na mesma linha. Soube, inclusive, que uma pesquisa precária feita em Vitória da Conquista também apontou o candidato Lula com 20 pontos à frente de Bolsonaro no município de Vitória da Conquista. Eu estou falando precária porque a gente não tem dado nenhum, aparece um dado aqui e outro ali, então fica difícil você fazer uma análise melhor, como essa do Datafolha, como a da CNT Mídia, que você pode destrinchar a pesquisa por inteiro, a pesquisa do IPEC, você pode ver a pesquisa, o esqueleto dela todo, e aí você analisar quem é que está votando, quantas pessoas tem na classe média, quantas pessoas tem na classe rica, quantas pessoas têm nível de educação primária, que tenha nível de educação secundária, nível terciária e assim por diante, para você dividir as variáveis necessárias, os estratos que tem o país inteiro. Não adianta você simplesmente querer, dentro da torcida do Flamengo, não eleger Zico como um grande jogador. Vai ter um ou outro que vai colocar um defeito no Galinho de Quintino, mas a grande maioria não. É por isso que existem as pesquisas. Agradecendo, queria fazer um áudio curto, um vídeo curto, mas não foi possível. 19 minutos para você e o agradecimento total do jornalista Paulo Nunes. Aquele abraço.